A pergunta é o seguinte: como foi para você escutar reggae a primeira vez? Onde foi que o ritmo jamaicano chegou no seu ouvido a primeira vez? Como foi isso? Você pode trazer essa história para nós aí? Bem, essa história eu gosto muito de falar porque, de certa forma, eu conheci o reggae diferente de muitas pessoas. Eu conheci o reggae por uma própria curiosidade minha, em relação a uma época que eu curtia muito ouvir rádios internacionais. Eu era muito ligado em sintonizar emissoras de outros países, e isso ainda em 1976. Então, nesse ano, eu gostava já de música, até pela herança do meu pai. Tem um avô que é músico, tecladista de igreja, órgão e tal. Meu pai já era colecionador de discos de soul e música clássica. Então, eu já tinha assim, um gosto pela música. Aí, quando eu comecei a me interessar em ouvir essas rádios internacionais, o que me interessava, na verdade, era descobrir formas de música diferentes. Então, nessa época, eu descobri dois programas de rádio que foram muito marcantes, porque eles tocavam reggae já naquela época, momento em que praticamente no Brasil quase não existia, eu posso dizer que não existia reggae ainda, né? Os programas foram basicamente da rádio Voice of America, que era transmitido em inglês. Na época, existia um programa que era todo sábado, que basicamente era só reggae. Na época, tive uma dificuldade para saber que música era, qual era o nome daquele estilo, mas como eu também gostava de inglês já naquele período, eu comecei a me adaptar um pouco ao que era falado e comecei a descobrir alguns nomes de cantores, como Bob Marley, Gladiators, na época tocava muito Twinkle Brothers, Wailing Souls, os grupos que tinham mais sucesso na época de roots reggae mesmo, todos tocavam e eu comecei a ver esses nomes. E aí, nesse programa que era chamado Request Time, na Voice of America, foi onde eu comecei realmente a vivenciar o reggae sozinho. Ninguém tinha era quase uma coisa assim de maluco, né? O cara tá ouvindo o rádio estrangeiro, então eu fiquei isolado, mas achando que eu tinha feito uma descoberta, um achado, né? E aí eu comecei a mostrar amigos, né? E daí surgiram os primeiros amigos da parte do reggae, como Mauro Henrique. Logo em seguida, alguns anos depois, eu conheci a Zuleika, que é a Zumaica, a gente chama Zumaica, que também passou a ser colecionadora, e ela já tinha um material também, que ela já vinha pesquisando reggae, obtendo gravações. Então, tudo começou daí. Havia também um programa que eu conseguia captar de próprias rádios do Caribe, coisa muito difícil, porque o rádio era potente, a gente conseguia, mas não era muito fácil, um som muito chiado, muito cheio de interferência, e nessa época fortaleceu ainda mais essas fontes de reggae para mim, que foi basicamente através do rádio, né? Exatamente. Mas, tá, a esse ponto você começou a escutar. E como foi para você a colecionar os discos de reggae, você chegar a comprar? Como foi que aconteceu isso daí para você comprar os seus primeiros LPs de reggae? Eu posso dizer que, na verdade, a minha primeira coleção de reggae, ainda em 76, isso durou até mais ou menos 82, era basicamente gravando o que saía do rádio. O que tocava nesses rádios já tinha, por exemplo, dezenas de fitas com músicas raríssimas que depois de, vamos dizer, de 30 anos começaram a chegar aqui, como os discos do Jacob Miller, Gladiators, discos do B.B. Seaton, curtia muito The Melodians, Brent Down, toda essa galera tocava e eu colecionava as fitas nesse primeiro ano, né, 76. Primeira oportunidade com disco mesmo foi no ano seguinte, graças a uma amizade que eu tinha do discotecário de uma rádio importante daqui, a Rádio Verdes Mares AM. Esse discotecário, como ele tinha acesso às gravadoras, ou seja, tudo que era gravado, lançado, ia diretamente para a rádio como cópia invendável, então eu sempre visitava o estúdio lá, e foi onde eu tive o primeiro contato com alguns discos como Peter Tosh, e também, principalmente, Bob Marley e Rastaman Vibration, que foi, inclusive, o primeiro disco que eu adquiri por volta de 77, né? Então, a partir daí, eu comecei a gravar esses discos e, ao mesmo tempo, tentar importar. As minhas primeiras importações, na época, as únicas fontes que existiam, era exatamente a loja Modern Sound, do Rio de Janeiro, e o Museu do Disco de São Paulo. Eram as únicas lojas no Brasil que importavam discos, né? Então, comecei a minha coleção em 77, em cima desses discos comprado no Rio e São Paulo, ao mesmo tempo que continuava ouvindo a rádio e descobrindo muito sobre os cantores de reggae, sobre a história do reggae, de onde vinha o reggae. Então, tudo passou a ser assim, um lado era o rádio, com as fitas, né, gravadas diretamente do rádio, e a coleção foi se ampliando. Essa questão da coleção, por volta de 79, 80, eu passei a ter contato com o pessoal do Rio de Janeiro, do Mariano Ramalho, o pessoal do fã-clube Bob Marley. Nessa época eu já tinha uns 40, 50 discos, mas aí
eu descobri essa outra fonte, comecei a adquirir fitas do fã-clube Bob Marley, né, que era, na época também era uma das poucas fontes que existia. Nesse período também eu comecei a entrar em contato com algumas pessoas do Maranhão, que também já vinham tendo discos, e inclusive vendendo alguns discos, e foi ampliando até que eu comecei a ter uma fonte maior, à medida que eu fui vendo outros colecionadores vendendo discos, trocando também, né, principalmente do Maranhão nessa época, né, na década de 80 ainda, né. Sim. E, assim, na evolução da história, a gente teve muita oportunidade de ter outras lojas de importação, e com a internet, aí já passando para a década de 90, a gente teve muitas outras fontes, né, como fontes na Suíça, como o Marcos Vogue do Reggae Fever, onde eu comprei muito compacto, o eBay, EB Records, né, o NB Records, né, que era um dos maiores vendedores dos Estados Unidos, e aí a internet com o eBay mesmo, né, a gente passou a ampliar. Agora, na década de 90, 95, 96, 98, eu fiz várias viagens à Jamaica, viajei também para Londres, e 4 vezes para os Estados Unidos, principalmente Miami e Nova York, só para comprar disco, né? Sendo que nas viagens à Jamaica, além do disco, como música, eu tinha muito interesse também em conhecer os estúdios. Aí foi onde eu comecei a ter muita interação com as técnicas de gravação, com os instrumentos que são usados na Jamaica. Eu visitei a Randy's, quando ainda existia o estúdio, hoje não existe mais. A Randy's hoje só praticamente é uma loja de disco no segundo andar. Nesse segundo andar era o estúdio, com todos os instrumentos ainda lá guardados, bateria, tudo original. Consegui visitar o último ano de existência de Joe Gibbs, quando já estava tudo praticamente acabado, tudo destruído, que era vizinha Randy's praticamente. E visitei o Estúdio Amplo, Jamaica, né? E alguns outros produtores de disco, como Augusto Pablo, na época ainda era vivo, Derek Morgan tinha loja de disco, Derek Harriott tinha loja de discos. Então, nesse circuito aí, tanto eu alimentei a coleção, principalmente com os compactos jamaicanos, que na época era muito barato, inclusive, na década de 90 era muito barato, e também esse contato com músicos jamaicanos. A Randy's, por exemplo, você chegava na Randy's, estava lá 10 cantores que você conhecia de nome, estava lá os caras tudinho, muitas vezes só vendo se o disco dele estava vendendo, curtindo, conversando com os outros músicos, um ambiente assim bem do roots reggae jamaicano mesmo. Eu agradeço muito a Jade ter ainda alcançado esse período que hoje praticamente acabou, né? É verdadeiro uma história muito rica de você poder ir na Jamaica e conhecer alguns artistas ainda vivos, né? Ainda pelas lojas, ainda muito legal. Posso até citar alguns cantores que eu cheguei a falar pessoalmente lá, que eu lembro muito bem. Nago Morris, que morreu recentemente, Nago Morris, que é do Reptones, né? Falei com Leroy Smart, Roman Stewart, o irmão dele, Tinga Stewart. Inclusive, com o Tinga Stewart eu tive até a oportunidade de dividir um lanche lá vamos dizer assim, na lanchonete lá onde ele estava. A gente sentou na mesa e conversamos muito. Ansel Collins, que é o tecladista do Revolutionaries, um dos maiores tecladistas de toda essa era da década de 70 jamaicana. Encontrei Ken Booth, né? Encontrei... são muitos cantores. Eric Donuts, a gente chegou muito aí algumas vezes na casa do Eric Donuts, né? Jack Brown, quem mais? Entre outros, né? São vários que a gente contactou e foi muito importante. Queria só colocar uma observação na questão da história de como colecionador, que eu... Fica à vontade. Tá. Eu sempre desconfiei que eu poderia ser um dos primeiros colecionadores de vinil, até a nível de Brasil, né? Mas como naquela época a gente não tinha muito contato uns com os outros, eu nunca tive uma certeza, uma confirmação disso, né? Aí, mais recentemente, eu comecei a ler muitos artigos, até teses de mestrado, falando sobre a história do reggae em vários locais, e eu tive a felicidade de descobrir que um dos primeiros colecionadores do Brasil, que é o Riba Macedo, de São Luís, o primeiro disco que ele teve foi o The Frontline, e esse disco, The Frontline, que foi lançado na Inglaterra em 76, chegou no Brasil por volta de 77. Inclusive, a versão nacional tem até um texto de um brasileiro, né, de um radialista brasileiro, que foi essa versão que foi lançada em 77. Então, como eu comecei a colecionar em 76 as fitas e em 77 o vinil, então eu posso realmente me encontrar hoje entre os pioneiros em termos de colecionador de reggae, né? Me dá muita honra em Fortaleza, uma cidade que aparentemente está fora do circuito do reggae, né? Porque é muita coisa no Sul e Maranhão, mas tem um detalhe, o fato de eu ter descoberto o reggae no rádio é um privilégio de Fortaleza, de Belém e de São Luís. Por quê? Porque essas 3 cidades, elas conseguem captar com muito mais potência rádios do Caribe, rádios americanas que transmitem para o Caribe ou para a África, rádios da Inglaterra, como eu captava. Vou dar um exemplo de uma rádio que eu captava aqui com muita dificuldade, mas
que foi onde eu mais curti reggae nessa história da fase do rádio, que foi a Radio Free Grenada. É uma rádio de uma ilha chamada Granada, que durante 79, 80, 81, basicamente, tinha programas diários de reggae e soca. E aí eu começo a falar de alguma coisa que eu também sou muito pesquisador, colecionador de outros estilos, não só reggae, outros estilos do Caribe, né? Sim. Aí eu posso falar do soca, que eu descobri por volta também de 78, 79, e outras músicas que fizeram muito sucesso até na sua terra, lá no Pará, Belém, e que infelizmente elas não são denominadas pelo nome correto. Às vezes tudo é colocado como merengue. Nas histórias dos grandes colecionadores, dos grandes DJ de radiola, a gente vê muito, eles se referem a merengue, a salsa, a lambada, junto com o reggae na década de 70. Né? Vocês devem conhecer muito bem essa história. O Carne Seca, Serralheiro, o Riba mesmo, né? O Roxinho, Zé Roxinho, né? Essa galera pioneira do reggae entre Belém e Maranhão, eles tocavam, além do reggae, muita coisa do Caribe. Só que aí, esses nomes que eram colocados, como merengue, salsa e lambada, na verdade, não é bem o que tocava. O que tocava é exatamente os estilos que hoje eu coleciono também, e eu posso denominar aqui, né? O estilo, por exemplo, mais tocava, que influenciou muito, inclusive, o carimbó de Pará, de Belém e da ilha de Marajó. Esse estilo é chamado cadence lipso, e vem da ilha de Dominica. Outro estilo que influenciou muito a música do Pará é exatamente o compá do Haiti. O compá é quase igual àquelas guitarradas do Pará, na verdade, é quase versões do compá, apesar que é diferente. Eles criaram uma nova forma lá no Pará. Mas o compá é uma música riquíssima do Haiti, né? Outra que é muito tocada também é o cadence, que vem das ilhas de Guadalupe e Martinica, né? O soca, que vem de Trinidade, né? E o spud, que vem de Barbeiros, né? Como se fala em inglês. Então, todos esses ritmos, eu também coleciono vinil, tenho centenas de discos nesses estilos também, que são muito, muito legal, muito gostoso, um groove, um swing muito legal também, e que também enriquece essa música caribenha, música negra caribenha, né? Exatamente. Pegando um gancho dentro do que tu estás falando, esse disco da Frontline, do selo da Virgem, ele chegou exatamente também na mão do Rastalvin, em Belém, que você falou, Sim. E chegou na mão do Carne Seca lá em São Luís, e você falou que também adquiriu uma cópia também desse disco em Sim. 76, né? Então esse disco realmente... 77. Isso, exatamente. Então esse disco aí eu tive a oportunidade de ver com o Alvin na mão dele, que eu gravei uma entrevista com ele lá em Belém, ele tinha esse disco, tem ainda, eu acho, porque ele não está mais vivo, já desencarnou, né? E... Sim. Pegando o gancho no que você está falando a respeito dos ritmos que eram chegados através das rádios, através das frequências das rádios caribenhas, o cadence, como também o ritmo que é a banda Midnight Groove, que é super conhecida, deu influência da Dominica, deu influência realmente a lambada, como é chamado no Pará, porque o Mestre Vieira, ele gravou um disco de lambada exatamente... Por que o cara vai gravar um disco de lambada? Ele pegou influência da onde para gravar aquele ritmo. Então, ele teve que ter uma influência musical para tirar uma música para fazer aquele ritmo que ele fez. Então, convém, tudo que você falou, sabe? É bem desse jeito. Esse bate-papo é muito rico, porque eu estou fazendo, assim, buscando uma trajetória e catalogando exatamente essas pessoas do Norte e Nordeste, porque eu acredito que chegou por aqui, pelo Norte e Nordeste, como você está me falando aí, coisas assim que, para nós, colecionadores, DJs, que quer se informar do ritmo, como chegou exatamente, isso é muito rico, sabe? Eu não tenho nada que contestar o que você está falando, com certeza deve ser, sim, verdade, sabe? Assim, muito legal, sabe, Jane? Sim, fica à vontade. Eu tive muito contato também, eu tive em Belém algumas vezes, tanto para tocar como para visitar amigos como o Margalho teve em Fortaleza também, trocou muita ideia. E uma das coisas também que pode acrescentar é que o reggae realmente veio para Belém antes de São Luís, né? Essa é a visão que a gente acha de todos os colecionadores daqui de Fortaleza, tem essa visão de ler algumas coisas, e pela lógica, né? Que a gente sabe que muitos dos discos que surgiram nessa região norte e nordeste veio exatamente do ver o peso do mercado que trazia produtos principalmente da Guiana Francesa e das ilhas do Caribe também, que tinha essa comunicação de mercado, de comércio, diretamente com esse mercado. Então surgiam discos desses ritmos que eu falei,
E também reggae, vinha muito reggae no meio. Por exemplo, os lançamentos do Joe Gibbs é um grande exemplo. Os discos do Joe Gibbs eram muito bem distribuídos nas Ilhas do Caribe e nas Guianas. Ele tinha um poder muito forte de comercialização. Então, muito disco do Joe Gibbs foi parar na mão, sabe de quem? Do Carlos Santos e a galera da gravação, que fez regravações nacionais, que inclusive podemos até chamar piratas, né? Colocando os lançamentos do Joe Gibbs, que é um produtor jamaicano, nos discos nacionais, músicas internacionais, então, lambadas internacionais, eram aqueles discos que trazia todos esses estilos, né? Uma coisa curiosa é que essa palavra lambada não existe nessas ilhas do Caribe. Ninguém sabe o que é isso. Isso é uma palavra nacional que foi criada como se fosse assim, juntando tudo que é ritmo caribenho, isso tudo forma uma lambada. Mas lá no local, propriamente dito, não existe essa palavra lambada. Não significa nada. Essa nomenclatura, na verdade, Jane, ela foi criada no Pará, né? No Pará. Porque o primeiro disco que surgiu, que foi gravado com essa nomenclatura lambada, foi em Belém pelo Mestre Vieira, que é um disco chamado Lambadas na Quebrada. Tá? Esse disco foi gravado em 1970 ou 76 pela gravadora Continental, que tinha um representante dela no norte do Brasil e que ele pegava esses artistas e gravavam, né? Até onde eu sei, se eu não sei exatamente então, desse jeito. A gente pode dizer que depois aquela fase da gravação, Carlos Santos, né? E Alípio Martins participava também das produções, aquela fase já pegando esse nome, né, e colocando lambada tudo que vinha do Caribe, porque, por exemplo, existe disco de soca, que não tem nada a ver com lambada, que estava colocado também como lambadas internacionais. Exatamente.